A ideia desse vídeo aqui não é ofender alguém ou ofender alguma religião. Saiba que você mora em um país laico e aqui no Brasil você tem a liberdade de acreditar no que você quiser. Saiba que nós aqui do canal A Lâmpada para os Meus Pés respeitamos a sua crença, mas nós também acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus. E tudo que for falado nesse vídeo aqui é baseado naquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras. Por isso, o meu conselho é que você pegue a sua Bíblia e acompanhe cada texto para saber se realmente está escrito isso na palavra de Deus. Então, vamos lá. Queridos, é muito fácil hoje você encontrar pessoas que fazem as suas orações a imagens, que dirigem as suas petições a uma imagem feita de madeira ou de gesso. Algumas imagens são até feitas de ouro. Pessoas que têm ali o seu santuário com várias imagens, com vários santos. E mesmo assim, escrito na palavra de Deus, em Deuteronômio capítulo 5, no versículo 8, está escrito assim: não farás para ti imagens. Não farás imagens a respeito daquilo que tem no céu e nem sobre nada do que tem aqui na terra. E nós vamos ver também em Romanos capítulo 1, ali a partir do versículo 20, 22, o apóstolo Paulo também falando contra as pessoas que dão glórias à imagem de homens e até à imagem de animais. Pessoas que fazem imagens de homens ou de animais e fazem as suas orações, acendem velas e fazem as suas petições a essas imagens. Desde os 10 mandamentos, Moisés já tinha escrito que nós não devemos fazer imagens, nem para adorá-las e nem para fazer petições a essas imagens. E mesmo conhecendo este mandamento de Deus, muitas pessoas continuam adorando imagens, acendendo velas, fazendo suas petições a imagens. E elas não conseguem enxergar isso como idolatria. Mas a palavra de Deus nos explica porque essas pessoas não conseguem enxergar as suas orações, as suas velas acesas a imagens como idolatria. Olha só o que diz Salmos capítulo 115, vamos ler a partir do versículo 4, que diz assim: prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se-lhe semelhantes a eles os que o fazem, e quanto neles confiam. Aqui nesse versículo 8 está a chave, está o entendimento do porquê as pessoas que fazem orações, que fazem adorações a imagens, pessoas que acendem velas, por que elas não enxergam a sua adoração? Elas acabam dando outros adjetivos, dizendo que elas só admiram, que elas só fazem as orações, mas não adoram, quando na realidade este texto explica: torne-se semelhante a eles os que os fazem e quanto neles confiam. As pessoas que acendem velas e fazem petições às imagens, elas só fazem essas orações porque confiam que essas imagens e que essas pessoas, esses santos do passado, vão atender às suas orações. Só que este texto é palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vai e não volta vazia. Ou seja, quando a palavra de Deus ela é lançada, ela vai fazer aquilo que lhe é apraz. Então, quando o texto está dizendo que as pessoas que adoram ídolos, que fazem petições a imagens, que confiam as suas orações a essas imagens, elas vão se tornar semelhante a essas imagens. Ou seja, tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem. As pessoas que adoram imagens, que fazem suas petições e orações, elas não conseguem enxergar a sua idolatria, porque elas já estão semelhantes a essas imagens. Ou seja, elas têm olhos, mas não conseguem enxergar a sua idolatria. E eu vou repetir, queridos, não adianta falar que fazer petições, acender velas, fazer orações não é adorar, porque é sim, porque e quanto neles confiam, diz o texto. Ou seja, você só faz orações e petições, acende velas, faz aí as suas preces, porque você confia nesta imagem. E quando alguém faz orações e petições e confia em imagens que não veem, que não ouvem, essas mesmas pessoas vão se tornar igual a esses ídolos e a essas imagens. Espiritualmente, pessoas que têm esse tipo de prática são pessoas surdas e cegas espirituais. Tanto é que existem vários textos na palavra de Deus
que o próprio Deus condena essa prática. Aliás, a prática de fazer petições à imagem, de dirigir as orações a ídolos, não é muito novo. Olha só, Isaías capítulo 44, olha o versículo 9 e o 10 que diz: todos os artífices de imagens de escultura são nada, e as suas coisas preferidas são de nenhum préstimo. Eles mesmos são testemunhas de que elas nada veem nem entendem, para que eles sejam confundidos. Quem formaria um Deus ou fundiria uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo? O profeta Isaías faz um questionamento. Quem construiria uma imagem de um artífice? Quem montaria uma imagem a partir de um gesso, a partir de uma árvore, sendo que essa imagem não presta para nada? Quem formaria um Deus, um ídolo de pau, de pedra, de gesso, sabendo que ele não serve para nada? Agora, o próprio profeta Isaías, e eu vou dizer, queridos, num tom até meio de zombaria, ele fala a respeito da idolatria, porque as pessoas que não têm essa prática, elas não conseguem entender, porque realmente, como alguém pode dirigir as suas orações a algo que é inanimado, sabendo que existe um Deus no céu que é vivo, que é forte, que é criador dos céus e da terra. Olha só o que diz o versículo 14. Um homem corta para si cedros, toma um cipreste ou um carvalho, fazendo escolha entre as árvores do bosque, planta um pinheiro e a chuva faz crescer. Tais árvores servem ao homem para queimar como parte de sua madeira, se aquenta e coze o pão, e também faz um deus e se prostra diante dele, esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. Você consegue perceber aqui o tom até de zombaria? Como alguém pode cortar uma árvore, que parte daquela árvore vai servir como lenha, e aí pega parte daquela lenha e constrói um Deus e faz orações a esse Deus. É exatamente isso que acontece com as imagens. Como nós podemos fazer orações, dirigir as nossas preces a uma imagem que foi construída com as mãos do próprio homem? Você sabia que uma imagem de gesso, de madeira, ela foi construída por um outro homem, por um artífice, por um artista ou até por um artesão? Agora olha o que diz o versículo 16. Ele continua: metade queima no fogo e com ela coze a carne para comer, assa e afarta-se, também se aquenta. E diz: já me aquento e contemplo a luz. Então do resto faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige a sua oração dizendo: livra-me, porque tu és o meu Deus. O profeta Isaías, aqui inspirado pelo Espírito de Deus, usa até um tom de zombaria dizendo: quem é que corta uma árvore, faz uma fogueira, fica se aquentando ali, se cobre do frio naquela fogueira, e do resto daquela árvore faz um Deus e dirige a ele as suas orações? E Deus ainda fala mais, ele usa o profeta Jeremias. Olha só o que diz em Jeremias capítulo 10. Vamos ler dos versículos 3 a 5. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque um madeiro, obra das suas mãos do artífice, com machado, com prata e ouro. O enfeitam com pregos e martelos e fixam, para que não oscile. Os ídolos são como um espantalho em pepinal e não podem falar. Necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal e não está neles o fazer o bem. Mais uma vez o profeta Jeremias, ele usa um certo tom de zombaria dizendo: eles precisam pregar os seus ídolos com um prego. Por quê? Porque se o ídolo ele não for ajustadinho, pregado com prego, ele vai ficar oscilando e vai cair. Ele ainda diz: e ainda necessita que as pessoas o levem para um lado e para um outro. Queridos, as pessoas estão adorando deuses que são levados em suas mochilas. E aí o final do texto diz: não tenhais receio deles. Por quê? Porque esses ídolos não podem fazer mal e também não podem fazer o bem. Ou seja, adorar ídolos de pau, de pedra, de gesso é a mesma coisa do que adorar a nada. Fazer as suas orações, dirigir as suas orações a ídolos, significa fazer orações a ídolos inanimados. Existe um Deus no céu que é poderoso, que ele não quer que nós façamos nenhuma imagem, porque Deus ele não quer ser comparado com nenhuma imagem daquilo que foi feito no céu e também a respeito daquilo que foi feito na terra. O Deus Todo-Poderoso se revelou através de seu Filho, Jesus Cristo, e nós precisamos dirigir as nossas orações apenas a Jesus Cristo. Para este vídeo não ficar maior ainda, eu vou deixar aqui na tela
Os textos que falam a respeito de que nós devemos apenas dirigir as nossas orações a Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Nós devemos entrar no trono da graça e fazer as nossas orações e as nossas petições apenas para Jesus Cristo. O nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, é o único que pode atender às nossas orações, é o único que pode nos mediar diante de Deus e é o único que é remidor de nossos pecados. Queridos, isso aqui não é um ataque a uma religião, mas é uma correção que Deus quer fazer, porque Ele ama todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo. Saiba que algo muito terrível está para acontecer em todo mundo. E o texto de Apocalipse, se não me engano, capítulo 9, eu vou deixar aqui o texto de Apocalipse, que fala que no final dos tempos, aqueles que são idólatras, aqueles que dirigem as suas orações a imagens, não herdarão o reino dos céus. Saiba que Deus, Ele ama a sua vida. E se você de maneira prudente acompanhou tudo aquilo que eu falei aqui nesse vídeo com a sua Bíblia na mão, saiba, eu tenho certeza que Deus já está falando ao seu coração. Bom, mais uma vez eu quero te agradecer pela sua companhia e que Deus te abençoe ricamente.